Fumar mata. Fumar tira anos de vida. Fumar traz doenças como o cancro. São algumas das afirmações que ouvimos a dia a dia. Muitos comentam o vício do tabaco e que cada vez mais pessoas fumam, incluindo jovens e adolescentes. Mas, já pensou de onde e quando surgiu o tabaco e o ato de fumar? Estas são algumas perguntas que provavelmente nunca fizemos. Segundo a informação divulgada pelo site Super Interessante, o tabaco, ou nicotina tabacos, é um produto agrícola chamado de nicotiana. Surgiu aproximadamente no ano de 6000 a.C., entre as sociedades da América Central, na altura, usado para rituais religiosos. Em 1874, foi criada a primeira fábrica de cigarros no Brasil, Rio de Janeiro, fundada pelo português José Francisco Correia. Segundo o site A Origem das Coisas, o primeiro registro do ato de fumar foi no século X, um charruto constituído por folhas amarradas com um barbante. A partir do século XV, o ato de fumar já estava espalhado por toda a parte. No México, usavam casca de milho e outros vegetais secos para enrolar o fumo. O cigarro atual que todos nós conhecemos foi um improviso vindo da Europa. Fumar não é um prazer, é um vício. A sensação mais provável de acontecer na primeira vez que alguém experimenta o cigarro é que não tem uma experiência muito agradável. Mas, mesmo assim, as pessoas desenvolvem o hábito de fumar, tornando-se assim num vício difícil de largar. Não existe nenhum porquê de fumar em concreto. Cada pessoa tem a sua razão. Algumas dizem que alivia o stress, outros dizem que apenas gostam de fumar. Pelo estudo realizado pela Scientific Psychic, é mais comum que as pessoas comecem a fumar na adolescência. As principais razões são para desafiar o mundo adulto ou ambientes restritivos, para se adaptar a um círculo social de amigos, para demonstrar que já não é mais criança, para reafirmar independência, para imitar pessoas que fumam e são admiradas, pais que eram ou são fumadores ou celebridades, para perder peso, para aliviar o stress. Mais frequentemente, os jovens fazem-no com os amigos e não quando estão sozinhos. Fumar representa para eles uma atividade social. O hábito de fumar também pode trazer consequências em vários aspectos nutricionais, pois fumar origina vários problemas no organismo. Alguns fumadores têm a noção do mal que o tabaco origina. Então, por que é que não deixam de fumar? Muitos tentam deixar de fumar, mas por inúmeras razões estes não conseguem porque fumar alivia o stress, já se tornou um vício, já se tornou uma rotina, fumam para se inserir na sociedade e fumam pela sua falta de socialização. Mas para nos explicar melhor, a nutricionista Catarina Carvalho irá dar informações sobre o tema. Catarina Pires Carvalho, 25 anos, nutricionista na Mais Nutrição. Bem, segundo a OMS, o consumo de tabaco é responsável por cerca de 1.200.000 mortes anualmente, valor esse que pode aumentar para cerca de 2 milhões. Em Portugal, o consumo do tabaco já afeta cerca de 20 a 26% da população, sendo os homens a faixa etária que é mais afetada. Para além disso, uma pessoa que fuma tem probabilidade de viver menos de 10 anos e as pessoas não fumam. A nível de consequências, podemos considerar que o tabaco causa 25 a 30% de cancros, sobretudo do aparelho respiratório superior, como é o caso dos lábios, boca, língua, faringe e laringe. Pode também afetar 90% em casos de cancro do pulmão, 80% também de casos de doença pulmonar obstrutiva crónica, 75 a 80% também de bronquite crónica e 20% de mortalidade por doença coronária. Bem, em primeiro lugar, os hábitos tabágicos estão marcadamente relacionados com aquilo que será a ingestão alimentar. Sim, existem sempre algumas estratégias que podemos adaptar na nossa alimentação. Contudo, apenas só conhecendo a pessoa e conhecendo também aquilo que são os hábitos alimentares, a sua vontade será maior ou será menor de deixar de fumar, aí sim, só assim é que sabemos para fazer um plano alimentar personalizado e direcionado à pessoa. Agora, temos é que arranjar estratégias para essa questão. Sim, há sempre também alguns aspectos na alimentação que podemos alterar. Em primeiro lugar, devemos sempre polifracionar a ingestão alimentar, ou seja, fazer com que a pessoa possa comer mais vezes ao longo do dia e isso lhe promova uma sensação de saciedade maior e não tenha tanta necessidade de comer e de comer também de forma exagerada. Outro aspecto que se pode considerar também, não só para as pessoas que querem deixar de fumar, mas também no âmbito de uma alimentação saudável, é preparar poucas frações de comida para a pessoa comer pouco a cada refeição. Podemos também tentar, como estratégias, aumentar o consumo de fibra, fazendo assim com que a pessoa fique mais saciada e, consequentemente, que tenha um melhor trânsito intestinal. Reduzir o consumo de gorduras e privilegiar aquelas que são as gorduras mais saudáveis que nós consideramos no mundo da nutrição, como é o caso do azeite. Reduzir o consumo de açúcares, moderarem muito a ingestão de bebidas alcoólicas e, por fim, para também termos um bocadinho
daquilo que será o melhor sabor na nossa alimentação, por privilegiar o consumo de ervas aromáticas e de especiarias. Bem, o desafio está de facto na necessidade de uma forma muito simples, ocupar as mãos dessas pessoas que fumam. Isto porque, normalmente, quando uma pessoa fuma, acaba por substituir aquilo que são os lanches a meio da manhã ou a meio da tarde por tabaco, e, além disso, quando uma pessoa deixa de fumar, acaba sempre por haver uma maior fome. Isto porquê? Porque a comida passa a ter mais sabor, passa a ter mais cheiro. E a estratégia por parte da nutrição dos nutricionistas passa por arranjar tudo que sejam alternativas para que a pessoa não tenha tanta essa ansiedade. Assim, conhecendo como é óbvio de modo a pessoa, precisamos de arranjar estratégias. O consumo de iogurtes, o consumo de frutas, de frutos secos, há sempre algo que a pessoa pode ir petiscando, se assim se pode dizer, para não ter, ou para fugir um bocadinho de tudo que seja essa ansiedade. Bem, em primeiro lugar, temos sempre de ter em consideração que após deixar de fumar, as vitaminas estão relativamente em baixo e é necessário aumentar o consumo de alimentos ricos em vitamina A. Quando se diz vitamina A, diz cenoura, espinafres, atum e também vitamina C, citrinos, tomate, pimentos e vitaminas do complexo B. Para quê? Para que toda a nicotina que está acumulada no organismo poder ser eliminada. Para além disso, temos de ter também sempre por base tudo aquilo que são os princípios de uma alimentação saudável, e se calhar já foram ditos várias vezes, como é o caso do consumo de fibra. Devemos promover o consumo de fibra para aumentar o trânsito intestinal, beber muitos líquidos, é importante na primeira semana após deixar de fumar, beber, como é óbvio, muitos líquidos, fazer refeições leves, fazer refeições quentes, não exagerar no sal, também para não evitar ter muito sabor na comida. Isto porquê? Porque a comida já vai ter mais sabor muito decorrente da cessação tabágica, mas, como é óbvio, privilegiar o consumo de especiarias, de ervas aromáticas e comer cerca de 3 peças por dia entre refeições, meio da manhã, meio da tarde, privilegiar primordialmente uma alimentação saudável. Ok, muito obrigado por tudo isto. Obrigada eu. Vale a pena deixar de fumar em qualquer idade. Em primeiro lugar, por uma questão de saúde. Sabe-se que a maior parte dos jovens inicia o consumo por curiosidade e influência de amigos ou de grupos. Trata-se de uma forma de afirmação e integração que se querem evidenciar pela ousadia ou rebeldia de fumar. É necessário que os jovens consigam desenvolver confiança e maturidade da forma de resistir mais facilmente às pressões sociais para fumar. Os ex-fumadores vivem em média mais anos do que os fumadores, e o risco de virem a sofrer uma doença cardiovascular, de cancro ou de doenças respiratórias graves e incapacitantes é muito menor. Parar de fumar diminui o risco de morte prematura.